Olá! Nessa primeira aula nós vamos tratar sobre modelagem dos dados do nosso aplicativo de Helpdesk. A gente precisa trabalhar muito forte aqui o conceito de relacionamento de dados. Eu trouxe já as tabelas prontas, as colunas, e agora eu vou explorar elas com vocês. Foca junto comigo aqui, não fica dispersando, olhando outras coisas, tá? Senão a gente vai perder o raciocínio. Então vamos lá. A primeira tabela que a gente precisa ter é uma tabela de hubs. E o que é um hub? O que vai ser o hub aqui nesse conceito todo? Se é um aplicativo multidepartamento, cada departamento vai ter o seu ambiente. Tá? Então vamos supor o seguinte, o nosso Helpdesk é esse cara aqui. Aí vai ter o Helpdesk do departamento de marketing, vai ter o Helpdesk do departamento de engenharia, de TI, de RH. Cada um vai ter lá o seu tira-dúvidas, os seus locais para o pessoal abrir os tickets, gerenciamento de tickets, gerenciamento de equipes, gerenciamento de serviços. Tá? Cada um vai ter o seu isolado. Então eu estou chamando isso aqui de hub. Tá? Então isso aqui é uma tabela de hubs. Tá bom? Então essa nossa tabela de hubs ela precisa ter um nome do hub e um administrador. Então o nome vai ser um texto e o código aqui do colaborador de admin vai ser um texto também. E da onde que está vindo este código aqui? A gente tem aqui como tabela auxiliar a nossa base de colaboradores, tá? Então a nossa base de colaboradores, ela tem aqui o nome da pessoa, ela tem um código dessa pessoa e a gente vai fazer esse relacionamento aqui, ó. Quando criar um hub, nós vamos ter um nome e eu automaticamente já vou identificar a pessoa que está criando e ela vai ser o administrador. Então, para fazer um hub, simples assim. Na sequência, a gente precisa, quando a gente entra no hub, a gente vai criar as equipes. Então, cada hub vai ter a sua equipe. Se cada hub vai ter a sua equipe, então eu preciso entender de qual hub que eu estou falando. Eu entrei no meu hub, pum. Eu vou criar agora as minhas equipes. Então tá bom. Então tem que marcar essa equipe, que ó, essa equipe ela pertence ao hub 1. Essa outra equipe pertence ao hub 2. Tá? Então nós vamos usar aqui um ID desse hub aqui. E ele vai ser uma coluna de número. Tá? Aqui é um marcadorzinho para a gente poder criar as nossas listas depois automaticamente com o aplicativo que a gente tem aqui sobre gerenciamento de sites e listas, tá? Então, o T para texto e o número 1 aqui para número. Então, o ID aqui. E aí, a nossa equipe ela vai ter um nome. Por exemplo, equipe de suporte, equipe de alto desempenho. Você vai dar o nome que você quiser para depois a gente associar essa equipe aos serviços. Fica tranquilo que você vai entender. Então, a equipe vai ter o ID do hub e o nome dela. Aí, na sequência, a gente precisa ter uma tabela para indicar quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe. Tá? Você que está começando agora, você fortemente já tem uma vontade de colocar aqui uma tabela de consulta ou uma tabela de pessoas dizendo quem são as pessoas aqui dentro dessa equipe. Mas é muito mais performático, é muito mais interessante se a gente deixa numa lista à parte. Pensa sempre assim, cada macaco no seu galho, tá? Cada um no seu quadrado. E aí, a gente faz um relacionamento. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um relacionamento dessa tabela aqui de colaboradores a partir do ID da equipe. Eu tenho o ID da equipe, então eu vou colocar um colaborador, eu vou falar, ó, este cara pertence a esta equipe. Tá? E eu vou colocar um marcador aqui do hub também, para a gente fazer o nosso trabalho com coleções. Tá? Por quê? Se eu não tivesse esse cara aqui, quando eu entro no meu hub, como que eu vou trazer os colaboradores deste hub aqui? Eu teria que pegar o ID da equipe e fazer um for all. Isso aqui é um pouco mais avançado se você está muito no começo ainda, tá? Mas não se preocupe, coloca o IDzinho do hub. Todas as tabelas que você tem de cada hub, a gente vai ter o nosso marcador. Para que na hora que a gente for entrar no hub, ó, entrei no hub de engenharia, eu trago tudo. É o conceito da técnica patch no patch. Tá? Então, a gente tem que marcar todas as tabelas. Beleza. ID do hub, ID da equipe. E aí eu vou ter quem que é o colaborador. É o código do colaborador. Simples assim. Eu não vou trabalhar neste aplicativo com um conceito muito forte aqui de permissionamentos. Nós vamos ter permissionamento aqui, mas eu não vou trabalhar com permissionamento muito avançado, porque cada um vai ter a sua lógica, a sua regra de negócio. Tá? Então, se eu quisesse avançar, eu poderia colocar mais uma coluna aqui, sendo o perfil. E aí esse perfil pode ser um avançado, um administrador dessa equipe, um líder, ou então só um assistente. Tá?
E aí, a partir de cada perfil, você trabalha na sua aplicação. Agora nós vamos entrar na série aqui dos serviços, tá? O serviço vai ser o quê? O cara vai abrir um ticket e ele vai falar assim, ó, eu quero tô precisando de meu Windows não está mais abrindo, meu computador não está abrindo. Então, este vai ser o serviço, tá? Mais ou menos assim. Este serviço, ele faz parte de um grupo de serviços, ou uma categoria, se ficar melhor para você. Então, a gente precisa primeiro criar as nossas categorias de serviços. A gente poderia ter aqui vários níveis. Eu crio o grupo 1, dentro do grupo 1 eu tenho vários subgrupos, dentro de cada subgrupo eu tenho os serviços. Eu optei aqui em ficar um pouco mais simples, porque cada um tem a sua regra de negócio também. Vai ter gente que vai ter 4 níveis, vai ter gente que não vai ter nível, vai ter gente que vai ter 2 níveis. Então eu trouxe aqui com 2 níveis, tá? O nível 1 é o grupo, é uma categorização dos serviços. Então a gente, para os serviços, a gente tem o nome do grupo, tá? Para os serviços não, para os grupos nós temos o nome do grupo, que vai ser um texto, e o ID do Hub. Todas as vezes nós vamos trazer o ID do Hub aqui. Então, quando ele for entrar no aplicativo, ele vai criar um grupo, ele está dentro do Hub. Então, eu já tenho a marcação lá. Ó, esse cara aqui pertence ao Hub de engenharia. Beleza. Aí, sim, chegamos aqui nos nossos serviços. Mesma coisa, marcador do Hub, tá? E o ID do grupo. Eu preciso falar assim, esse serviço pertence a esse grupo, esse serviço pertence a esse grupo. Então, a gente coloca o ID. Isso aqui que eu estou fazendo dos IDs é relacionamento de dados na veia. Isso aqui é relacionamento de dados na veia. Cada serviço vai ter um nome. Eu deixei aqui o formulário padrão, que é o seguinte, é uma prática que vários sistemas, vários softwares do mercado de Helpdesk, Service Desk, eles já trazem, por exemplo, ó, o cara vai clicar lá que precisa de um computador novo. Ele vai abrir um ticket lá, precisa de um colaborador, precisa de um computador para o colaborador que entrou aqui agora. Daí, quando ele seleciona esse tipo de serviço, ó, um equipamento novo, já vem o formulário pronto e ele só continua o preenchimento. Tá? Então, eu vou deixar essa opção aqui e a gente dá sequência. E ele vai ser um M de multiline. Tá? Aí aqui a gente vai falar o seguinte, para este serviço aqui, quem que é a equipe responsável que vai gerenciar os tickets deste serviço. Tá? Então, aqui eu vou fazer um mapeamento. Ó, para o serviço 1 é a equipe alfa. Para a equipe 2, para o serviço 2 é a equipe alfa. Para o serviço 3 é a equipe beta. Tá? Então é assim que eu vou fazer um relacionamento aqui, trazendo o ID dessa equipe aqui. E aí todos os colaboradores que pertencem à equipe deste serviço, né, que é esse carinha aqui, vão poder visualizar esses tickets e pegar o ticket para fazer a tratativa correta. Beleza. Só que aqui eu vou fazer o serviço de 1 para 1, tá? Cada serviço vai ter uma equipe. Dependendo do seu caso, cada serviço pode ter várias equipes. Não vai ser o nosso caso aqui, nós vamos fazer um relacionamento de 1 para 1. Beleza. Para fechar aqui a parte de serviços, eu coloquei um lead time, que vai ser uma duração estimada a partir do momento que a equipe responsável capturar o item. Capturar não, no momento que ela iniciar a tratativa. Então, uma coisa ela fala assim, ó, peguei esse serviço. Outra coisa ela falar, comecei o serviço. Então, o comecei o serviço, cada serviço vai ter um lead time. Então, se o cara fala assim, ó, eu comecei o serviço dia 10, é um serviço de formatação de computador. Qual que é o meu lead time? É um dia, pô. Não pode demorar mais de um dia. Tá? Então, a não ser que você não starta ele ali. Então, beleza. Então, aí já marca no sistema aqui que vai ser tal dia que é a entrega prevista. Beleza. Agora chegamos aqui no ticket, que é o core da nossa aplicação. E o ticket, eu coloquei algumas colunas aqui. A gente pode até ir explorando no decorrer da aplicação, porque a ideia vai surgindo no decorrer da aplicação, né? Então, a mesma coisa, eu coloquei o IDzinho do Hub. Só olhei para ver quanto tempo que tinha dado já. O ID do Hub, o ID do serviço, porque o cara vai abrir o serviço, ele precisa falar assim, ó, este ticket é deste serviço aqui, tá? Uma descrição do ticket, que ela vai vir como padrão este cara, mas se o cara quiser escrever uma nova, ele pode. E se você quiser bloquear isso, que ele continue o mesmo padrão, é possível também, tá? Mas aqui eu vou dar liberdade, porque eu sou usuário. Antes de ser desenvolvedor, eu sou usuário. E eu gosto de ter a liberdade de escrever
porque às vezes o formulário que o pessoal deixa lá não é muito interessante, tá? Então eu acho que vale a pena deixar aqui uma liberdade, descrição do ticket. E aí a gente vem aqui para os status. Então, quando o cara abre um ticket, ele entra como status de solicitado. Então, a gente acabei até esquecendo de falar, mas nós não vamos ter tabela sobre isso, só para a gente entender aqui, ó, os perfis dos usuários, tá? Perfis. Eu não vou criar uma tabelinha disso aqui, não. Ou talvez eu crie mais para frente. Nós vamos ter o administrador master, que é o cara que manda em tudo. Tudo, tá bom? Este cara vai ser uma pessoa. Nós vamos ter o admin do hub, que é o cara que criou o hub ou que ele vai passar o bastão depois para alguém, tá? Mas vai ser o admin do hub. Nós vamos ter os agentes. Quem são os agentes? Os agentes são as pessoas dentro das equipes, que elas monitoram os tickets, são as pessoas responsáveis por responder os tickets. E nós vamos ter os clientes, que são as pessoas que abrem os tickets. Então eu sou um cliente, eu preciso de um determinado projeto, ou então eu preciso de uma resolução aqui numa questão financeira aqui que eu não estou conseguindo emitir uma nota fiscal. Eu vou abrir um ticket para o pessoal do financeiro. Eu sou cliente deles. E lá vai ter um agente, que é o focal point ou outro focal point. Enfim, vai ter um agente lá dentro que vai trabalhar. Tá? Então esses são os perfis. Então aqui dentro, quando o cliente abrir o ticket, vai vir como solicitado. Na sequência, o agente ele pega o ticket, mas eu optei aqui a gente não mudar o status para em andamento, tá? Porque uma coisa ele fala assim, ó, eu vou trabalhar com esse ticket. Beleza, daqui a pouco eu vou startar ele. Quando ele pegar, só vai ter uma marcação lá, ó, o seu ticket foi atribuído para tal pessoa. Quando ele clicar no botãozinho iniciei o serviço, ou ele vai mudar o status, aí sim vai para em andamento. Quando ele finalizar, ele vai apertar um botão resolvido. Mas resolvido não significa finalizado. Por quê? Para ele, para o agente, pode estar resolvido, mas para o cliente não. Então nós vamos ter mais uma etapa que é o cliente ir lá no aplicativo e falar assim, ó, realmente, o cara, ponta firme, finalizou o serviço. E um último status aqui que seria um cancelado para quando a gente for cancelar mesmo um ticket, para a gente não apagar ele. Beleza? Deixa eu tirar esse cara para cá, para não atrapalhar aqui. E para fechar aqui o nosso log, que são as ocorrências, tá? Poderia ser uma tabela de log, de ocorrências. Eu acabei até esquecendo de falar. O que é esse HD? Helpdesk. Só para a gente ter um marcadorzinho lá no nosso SharePoint, no nosso banco de dados, para a gente entender que isso aqui pertence às tabelas do nosso Helpdesk, tá? Então, ocorrências. Então, todas as ações que tiverem em cada ticket aberto, a gente precisa monitorar. Por exemplo, abertura do ticket. Eu quero ter um log lá. O cara abriu o ticket. Daí, fulano... o agente capturou esse ticket, então eu quero ter uma marcação lá. Ticket atribuído para o agente e tal. Depois o cara responde, ó, respondeu. Aí o agente respondeu, o cliente respondeu. Então a gente vai criando o histórico ali das respostas. Tal pessoa mudou o status, tal pessoa mudou a descrição, tal pessoa anexou um arquivo. E a gente vai ter um log, então, que eu chamei de ocorrências. Tá? Então a gente precisa ter o ID do ticket, ó, e faltou aqui, já vou colocar aqui, ó, o ID do hub, que vai ser de número. Aqui eu coloquei o hub, tudo com hub. Isso aqui é o principal fator para a gente ter um trabalho bem feito com a técnica patch no patch. Daniel, nem sei o que é patch no patch, então assiste lá na série sobre as funções patch. Tem uma aula lá que fala muito bem sobre patch no patch. Então beleza, aí eu vou ter o ID do ticket, o ID da ação do log, isso aqui é uma tratativa que eu ia fazer antes. Nós não vamos mais precisar ter esse cara, porque eu já coloquei ela aqui. Ó. Isso aqui era uma tabela que eu ia trazer à parte sobre que seriam as ações. Tá? Eu já deixei ela aqui, então não preciso ter ela. Aí eu vou ter uma descrição, que vai ser uma descrição mesmo que eu vou deixar automatizada. Tá? Toda vez que o cara criar um ticket, ele já vai entender que é esse tipo de ocorrência e eu vou trazer um textinho. Tá? Alguns eu nem vou trazer tanto um texto, mas... Por exemplo, quando for um comentário, eu vou trazer comentário aqui. Quando for um comentário de outra pessoa, eu vou trazer uma alteração, eu vou trazer o antes e o depois. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Pode ser que durante o desenvolvimento da nossa aplicação a gente tenha necessidade de criar mais alguma coisa e a gente vai ajustando. Beleza? Daniel, o que é esse C? Primeira vez que eu estou vendo isso. O C é
do termo em inglês choices, e em português seriam escolhas, tá? Porque isso aqui eu vou criar uma coluna do tipo escolha lá no SharePoint e eu vou dar estas opções. Como eu tenho uma aplicação montada, que eu faço esse trabalho aqui agora, Ctrl C, Ctrl V, ele já cria toda a nossa tabela, por isso que eu tenho que mapear o tipo da coluna aqui. Então aqui eu olho, aqui, ó, estão todas preenchidas, e aí finaliza o nosso processo. Agora, com a etapa de modelagem de dados concluída, vamos criar as nossas tabelas. E aí nós temos aquele processo mais fácil, que é, já que eu estou com ele feito aqui, Ctrl C, Ctrl V. Por enquanto esse processo ainda está uma ponte com o Excel, mas logo eu espero que a gente não precise disso. Ctrl C. Aí a gente vem no aplicativo, eu vou entrar aqui no BD, no Apps, no site nosso, onde a gente guarda todas as nossas listas, né? Importar listas, mapa mental. App Help Desk. Não vai ser Help Desk, vai ser Power Desk Hub, que esse vai ser o nome do nosso aplicativo. Ctrl V, adicionar. Listas importadas com sucesso, já estão aqui as nossas aqui. E eu posso filtrá-las. Power Desk Hub, então todas as nossas listas estão aqui, ó. Expandir. Beleza, agora vamos criar. SharePoint. Pimba. Pronto, listas e colunas criadas com sucesso. Vamos dar uma checada aqui, uma conferida. Abrir de colaboradores, é o IDzinho do Hub, da equipe, código colaborador, tudo certo. Beleza? Então, na próxima aula a gente inicia então a montagem, a criação das soluções, da solução. Até mais.